Boa noite, meus irmãos. Na graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos continuar cultuando ao Senhor, sendo agora um pouco mais edificados por meio da exposição da palavra. O Senhor nos abençoe em tudo isso. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão de hoje, irmãos, fazendo uma pergunta que nós temos nos feito aqui constantemente, né? Como os discípulos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilham o caminho do discipulado? Essa é uma pergunta que nós temos nos feito nessa nossa série no Evangelho segundo Marcos. E durante algumas mensagens que nós já tivemos aqui, nós tentamos responder ou tentamos entender como Marcos nos ajuda a responder essa pergunta. Então, nós já vimos aqui algumas reflexões de que os discípulos trilham esse caminho do discipulado em submissão sincera ao Senhor. Esse foi um tema das nossas mensagens. Nós vimos também que os discípulos trilham esse caminho do discipulado pela fé que jamais é derrotada. Foi outro tema que nós vimos. Em honra aos instrumentos de Deus. Nós vimos outra reflexão sobre o coração de um discípulo, o custo do caminho, a esperança do caminho, como foram as últimas mensagens. Nós vimos todas essas e outras falando sobre esse caminho do discipulado, e tudo isso, meus irmãos, apontando para a formação, para que fique muito firme em nossas mentes a consciência de quem nós somos como discípulos de Jesus Cristo. A consciência de quem você é, uma vez que você crê em quem Ele é, em quem o Senhor Jesus Cristo é. Porque, diferente do que muitos pensavam no período da Antiga Aliança, infelizmente muitos hoje ainda pensam, a questão não é somente o que nós devemos fazer, a questão é quem nós somos em Cristo Jesus. E essa consciência de quem nós somos é que vai conduzir esse caminho. Porque o ponto não é somente o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas por que nós fazemos, qual a motivação daquilo que nós fazemos, o que nos impulsiona a fazer o que nós fazemos. Claro que conduzidos pela palavra do Senhor. O que nos impulsiona a fazer o que fazemos? É a nossa carne? É o ego? É a vaidade? Por exemplo, quando nós podemos falar no serviço ao Senhor. Porque se for isso que motiva esse serviço, certamente nós buscaremos força, capacitação, poder em nós mesmos, em nossos braços, naquilo que nós achamos que somos. Essa é a motivação que nos leva a fazer o que fazemos? Ou é a fé que nos impulsiona? E é por isso que nós buscamos esse poder, essa capacitação no Senhor. Porque, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 14, versículo 23, o finalzinho do versículo 23, esse foi um dos primeiros versículos que eu ouvi aqui e marquei na minha Bíblia. Romanos 14, 23, irmãos podem abrir aí. A parte final desse versículo, Paulo nos ensina algo muito precioso. Ele diz: e tudo o que não provém de fé é pecado. Não importa, o que não provém de fé é pecado. Nós não podemos trilhar o caminho do discipulado de maneira desapercebida, meus irmãos. De maneira inconsciente, sem discernir e sem agir de acordo com quem nós somos. E aqui nós chegamos na pergunta daqueles jogos antigos, né? A pergunta que vale $1 milhão, né? Vale muito mais que isso. A pergunta é: quem é você? Quem você é? Essa é a pergunta que deve conduzir cada uma dessas reflexões que nós fazemos. Olhando para os frutos da sua caminhada, quem você é? E essa pergunta é importante demais, meus irmãos, porque como nós veremos hoje, nós concluiremos essa nossa reflexão, precisamos lembrar que ainda há tempo para arrependimento e fé diante da resposta que pode vir.
quando você se fizer essa pergunta. O texto que nós lemos hoje, na liturgia, ele é bem extenso, como os irmãos viram, né? E ele trata de muitos assuntos importantes. Nós aprendemos aqui sobre batalha espiritual, nós aprendemos aqui sobre oposição ao Evangelho, sobre incredulidade, sobre fracasso e fraqueza no caminho do discipulado, nós aprendemos sobre o poder da oração e entre outros assuntos que nós aprendemos. Mas todos esses assuntos, eles se alinham nessa percepção, nessa construção da consciência que todo discípulo do Senhor Jesus Cristo precisa ter sobre quem Ele é. E é por isso que eu dividi essa nossa reflexão hoje, meus irmãos, em torno dessas convicções que nós, que trilhamos o caminho do discipulado, precisamos ter, as convicções que nós precisamos ter para que possamos firmar, consolidar, solidificar, robustecer. Eu fui lá no Google e coloquei sinônimos para convicção, porque eu gostaria de trazer vários aspectos disso. Então, quais são as convicções que nós que trilhamos o caminho do discipulado temos que ter para que possamos firmar, consolidar, solidificar, robustecer essa consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. E é assim, a partir dessa consciência muito clara em nós, é assim, dessa maneira, muito convicta e intencional, a partir dessa consciência, nós poderemos viver de acordo com essa consciência, de acordo com quem nós somos, de acordo com a nova criatura que somos em Cristo Jesus, trilhando com passos firmes, passos que não são aleatórios, passos daqueles que sabem quem são, trilhando com passos firmes o caminho do discipulado, o caminho que nos foi proposto, o caminho que não é fácil, o caminho que não é indolor, mas que é o caminho que nos foi proposto pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho que, como nós vimos, de negar a si mesmo, o caminho de renunciar a si mesmo, de sofrer, de morrer se for necessário, de tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo, mas que é também um caminho de glória, como nós vimos. Esse é o caminho que nos foi proposto. Por conta da extensão desse texto, meus irmãos, nós veremos isso em duas mensagens. Nessa mensagem de hoje, nós veremos 3 dessas convicções que formam a consciência que um discípulo do Senhor Jesus Cristo ele já tem essa consciência, né? Nós já temos essa consciência, mas devemos firmar em nossas mentes. Consciência de quem nós somos em Cristo. E nós veremos isso até o versículo 19 aqui do nosso texto, tá? As outras convicções que formam essa consciência nós veremos, se o Senhor permitir, na quarta-feira que vem, concluindo esse texto. Então hoje nós veremos 3 dessas convicções. Vamos ler aqui a partir do versículo 14, para que possamos ver a primeira dessas convicções. Versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, aqui nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo e dos 3 discípulos que subiram ao monte com ele. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, juntamente com Pedro, Tiago e João, desceram daquele monte da transfiguração e então chegaram no vale onde as pessoas precisavam dele, né? Onde os outros discípulos também esperavam por ele. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor. E viram também, que os escribas discutiam com eles. É importante perceber essa palavra que é utilizada aqui, meus irmãos. E discutiam, porque essa aqui é a mesma palavra que nós já vimos várias vezes quando os escribas e os fariseus discutiam com o Senhor Jesus Cristo e mostravam ali uma oposição ao Senhor Jesus Cristo. E essa é a mesma palavra que está acontecendo aqui entre os escribas e os discípulos que ficaram, que não foram com o Senhor Jesus Cristo para aquele monte. Vou ler do início de novo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E aqui é importante perceber o silêncio, né, meus irmãos? O que é que discutis com eles?
Ninguém falou. Os escribas não responderam ao Senhor Jesus Cristo. Os discípulos que estavam discutindo também não responderam ao Senhor Jesus Cristo. Ficou aquele silêncio desconfortante, né? Provavelmente pela vergonha dos discípulos. Provavelmente pelo escárnio dos escribas. Mas alguém respondeu. Versículo 17. E dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Esse relato detalhado da ação demoníaca nesse jovem aqui, meus irmãos, é um relato que só acontece em Marcos, nos outros 2 evangelhos sinóticos, tanto em Mateus como em Lucas, não são dados tantos detalhes aqui. Aqui nós vemos tudo que acontece com esse jovem, né? Esse jovem que é lançado no chão e é dominado ali por aquele espírito, e ele não pode falar e não pode ouvir também, e rilha, a palavra que usa aqui, né? Rilha os dentes, e depois vai decaindo, vai perdendo as forças. Esse detalhe, ou melhor, essa descrição detalhada, juntamente com aquilo que eu já mostrei para os irmãos da discussão entre escribas e discípulos, que, ao que tudo indica, segue os mesmos moldes da discussão e da oposição que os escribas e fariseus faziam contra o próprio Senhor Jesus Cristo, tudo isso monta o cenário de guerra que moldura a primeira convicção que nós encontramos aqui. Qual é a primeira convicção que eu e você, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, precisamos ter ao longo do caminho do discipulado? É a convicção de que uma guerra está sendo travada enquanto nós seguimos o Senhor Jesus Cristo. E essa guerra vai muito além do que esses olhos físicos aqui, esses olhos muitas vezes conseguem enxergar. Mais uma vez, meus irmãos, é preciso ser dito aqui nesse púlpito, como tantas outras já foi dito, nós não estamos nesse caminho do discipulado a passeio. Nós não estamos em um playground nesse mundo, nós não estamos aqui em uma situação de conforto neste mundo. E quanto mais nós demoramos a entender realmente isso, mais estaremos suscetíveis às ciladas de Satanás. O apóstolo Paulo ele fala algo muito interessante sobre isso em Efésios capítulo 6. Por favor, abram Efésios 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. O apóstolo Paulo nos ordena que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, ele ordena isso aos Efésios e a nós também, ao povo em Éfeso, né? E nós também. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diante de tais forças, meus irmãos, nós já não sai de Efésios, tá? Nós vamos continuar já lendo esse texto. Diante de tais forças, diante desta guerra que é travada em meio a esse mundo, as armas da carne não têm qualquer sucesso. Sendo assim, a convicção acerca de em que tipo de guerra nós estamos e como nós lutamos nessa guerra é fundamental para que tenhamos sucesso no caminho do discipulado. Nós não veremos isso hoje, porque nós não veremos o final desse texto, mas isso foi ensinado aos discípulos, o porquê do fracasso deles, o porquê eles fracassaram naquele momento, o que estava faltando, quais eram as armas que faltavam para a luta deles ali. Nós precisamos estar convictos disso, meus irmãos, que tudo, absolutamente tudo é espiritual. As suas lutas diárias no trabalho, as suas lutas diárias entre os seus parentes, na vizinhança, para tentar de alguma forma ser um instrumento do Senhor, e isso muitas vezes é difícil
porque a sua carne luta contra isso e porque você recebe oposição em relação a isso. As lutas na sua casa para pastorear a sua família, para cuidar dos seus, para auxiliar, por exemplo, o seu esposo, para aqueles que são filhos, para honrar os seus pais. Essa luta é espiritual. Não é à toa que o contexto de Efésios 6, que nós acabamos de ler, o contexto imediato disso, ele vem logo depois do que o apóstolo Paulo ensina sobre relacionamentos, tanto relacionamento entre crentes e aqueles que estão no mundo, quando ele fala isso no capítulo 5, e também relacionamentos com aqueles que estão mais próximos, marido e mulher, pai, filho, patrão e empregado. Nós precisamos discernir que tais lutas são espirituais. A rejeição, as piadinhas, os ataques, a oposição que nós encontramos muitas vezes neste mundo, principalmente quando nós falhamos, é muito comum a este mundo. Infelizmente, às vezes, até nos círculos mais próximos da gente, é muito comum que que recebamos oposição forte quando nós falhamos. Mas nós precisamos lembrar, discernir que essa oposição não é pessoal. Batalhas espirituais estão sendo travadas. É claro, meus irmãos, que isso não tira a responsabilidade daqueles que escarnecem o Evangelho, por exemplo, quando nós levamos o Evangelho a eles. Isso não tira a responsabilidade deles. Mas o ponto é que isso também não tira a nossa responsabilidade. A responsabilidade que temos de enxergar além, com olhos espirituais. E enxergar com olhos espirituais, meus irmãos, não é ver anjos voando, né, por aí, não. Enxergar com olhos espirituais é enxergar de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o discernimento do alto, de acordo com a consciência que nos foi dada como novas criaturas que somos, de acordo com a mente de Cristo que nos foi dada. Isso é enxergar com olhos espirituais. A responsabilidade de batalharmos utilizando as armas corretas. Nós vimos isso em vários momentos, em várias exposições, e eu lembro de forma muito clara em minha mente, em um dos cultos que nós fizemos lá na casa do irmão Robert, e o pastor pregou sobre Mateus capítulo 7, sobre o julgar, né, o entendimento sobre o julgar, para o crente discernir. E me impactou muito quando o pastor falou sobre como muitas vezes nós, utilizando as armas deste mundo, estamos nos opondo, nos colocando do lado errado da batalha. Nós precisamos utilizar as armas corretas nessa guerra em que nós lutamos. E a pergunta que fica para cada um de nós é: quais são as armas que você tem utilizado? Quais são as armas que você tem se apegado para lutar a batalha que você luta dia após dia? Paulo, vamos continuar lendo esse texto de Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo nos fala dessas armas, dessa armadura que nos foi dada. Vou continuar a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essas são as armas que devemos utilizar nessas batalhas, meus irmãos. A armadura de Deus que já nos foi dada, mas que precisa ser utilizada, ativada. Como? Mostrando quem é que manda, mostrando a este que está escarnecendo do Evangelho que ele não sabe nada de Bíblia e que eu sei, discutindo, entrando em discussões banais,
passando na cara de muitos que eu tenho uma vida equilibrada, e se você comparar a sua vida com qualquer ímpio, é óbvio que você vai ter uma vida muito equilibrada. É assim que nós batalhamos? Não, meus irmãos. Nós batalhamos por meio da armadura de Deus que nos foi dada, orando, vigiando e perseverando, como nós acabamos de ler em Efésios capítulo 6. É discernindo e lutando com as armas corretas, não sem meta, não desferindo golpes no ar, mas esmurrando o próprio corpo e o reduzindo à escravidão, como nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 9. Abram, por favor, esse texto, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. É mortificando a carne, não permitindo que ela me leve a lutar do lado do inimigo, e sim contra o inimigo. É assim que nós batalhamos, lutamos nessa batalha. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Assim corro também eu, não sem meta, não sem propósito. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. É assim que nós lutamos, não com o senso de poder que não há em nós, mas com a fraqueza que sabemos que existe em nós, mas que ao mesmo tempo é a nossa força, porque é ali que nós confiamos no Senhor. A primeira convicção que forma a consciência de todo discípulo do Senhor Jesus Cristo é a convicção de que nós estamos em guerra contra esse mundo, contra Satanás, contra a carne. É a convicção de que nós precisamos ver muito além do que a superfície nos mostra. É a convicção de que eu preciso lutar com as armas corretas. Essa convicção, meus irmãos, certamente mudará a forma como você enxerga a si mesmo e enxerga aos demais. Eu, ao refletir sobre esse texto e a refletir sobre essa palavra que os escribas, que mostra que os escribas discutiam com os discípulos, essa é a mesma palavra utilizada lá em Atos 6 para nos relatar quando os fariseus também discutiam contra Estevão. E então Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele faz um discurso maravilhoso pregando sobre o Senhor Jesus Cristo àqueles homens. E em seguida, Estevão é apedrejado para a morte. E as últimas palavras de Estevão mostram esse entendimento de quem sabe contra quem está lutando. Quando ele diz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Estevão sabia contra quem ele estava lutando. Essa convicção nos faz pensar como soldados de Cristo, meus irmãos, que se alinham como uma unidade para fazer avançar as fronteiras do reino, sabendo que lutaremos à medida em que cooperamos para que esse reino avance, à medida em que nós evangelizamos, à medida em que nós fazemos discípulos, batalhando com a armadura de Deus, por meio da oração e da dependência do Senhor, como o Senhor Jesus Cristo ensinará aos discípulos aqui no final desse texto de hoje de Marcos, lá no versículo 29, quando ele diz, essa caixa não pode sair senão por meio de oração e jejum, dependendo do Senhor, utilizando as armas espirituais. Essa é a primeira convicção que temos que ter, que forma a consciência de quem nós somos no caminho do discipulado. A convicção de que nós travamos uma guerra e que para lutarmos nessa guerra não lutamos com as mesmas armas do nosso inimigo, mas armas espirituais, dependendo do Senhor, não de nós mesmos, não do nosso poder, porque não há poder em nós. A segunda convicção, que molda a consciência de quem nós somos, nós encontramos ainda no versículo 18 de Marcos, capítulo 9. Na continuação do versículo 18, nós encontramos esse pai relatando o que aconteceu. Né? Ele diz, roguei a teus discípulos que o expelissem. E eles não puderam expelir o espírito imundo ali daquele homem, daquele jovem.
eles não puderam, eles não foram capazes, eles não tiveram poder para isso. Aquele pai, meus irmãos, como nós vamos ver um pouco mais à frente, nós vimos na leitura aqui, aquele pai ele sofria há muito tempo com tudo aquilo. E ouvindo sobre o Senhor Jesus Cristo, ele creu que o Senhor Jesus Cristo tinha poder para livrar o seu filho daquela aflição, que o Senhor Jesus Cristo poderia ajudá-lo. E foi por isso que ele mesmo descreve ao Senhor no versículo 17 que trouxe o seu filho para que Jesus pudesse ajudá-lo. No entanto, ele não encontrou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava no monte com Pedro, Tiago e João. E ele lançou as suas expectativas sobre os discípulos que ali estavam, os 9 discípulos que restaram. Ora, esses discípulos, meus irmãos, eles caminhavam com o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam sempre juntos do Senhor, eles falavam da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo. Interessante, se os irmãos lembrarem lá de Pedro, quando nega ao Senhor Jesus Cristo, ele é reconhecido por uma serva porque ele falava da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo. Uma das servas dizem, né, ela diz assim, a tua forma de falar te denuncia, você é um discípulo de Jesus. Aqueles discípulos caminhavam o tempo todo com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles discípulos receberam a autoridade do Senhor e também já haviam expelido demônios, curado enfermos. Vamos voltar um pouquinho em Marcos capítulo 6, versículos 12 e 13. Eles já haviam recebido essa autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Marcos 6, 12 e 13 diz assim: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Nada mais natural que aquele homem agora depositasse as suas expectativas nos discípulos de Jesus, naqueles que caminhavam com o Mestre, naqueles que já haviam demonstrado isso. Os discípulos, embora não fossem chamados ainda de cristãos, porque isso só aconteceu lá quando Barnabé e Paulo estavam em Antioquia, nós vemos lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Embora os discípulos ainda não fossem chamados de cristãos, ainda assim já existiam expectativas sobre eles, pelo simples fato deles serem discípulos. E essa é a segunda convicção que nós temos que ter, meus irmãos, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. A convicção que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é de que existe uma expectativa em relação a todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos a isso. Existe uma expectativa acerca de nós, como discípulos. Exatamente por sermos quem somos no Senhor, em Cristo Jesus. Todos esperam algo de nós. Até a criação espera algo de nós. É interessante, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19, Paulo nos diz que existe uma ardente expectativa da criação acerca da revelação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. As multidões, as pessoas desesperadas desse mundo, as pessoas que estão no vale da desgraça desse mundo, elas esperam que nós representemos o Senhor Jesus Cristo, de modo que, ao buscarem a Ele, como este homem buscou para ajudar o seu filho, de forma que ao buscarem ao Senhor Jesus Cristo, o encontrem em nós. Vejam a Ele em nós. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos procurados por quem nós não esperávamos, jamais. Eu imagino que isso já deve ter acontecido alguma vez com os irmãos. Quando você é procurado por aquele que você jamais esperava ser procurado, por aqueles que outrora rejeitaram e até riram de você, por você ser crente, pela forma como você vive, pelas suas opiniões que são ditas claramente, mas no momento em que estes se viram encurralados por esse mundo e pela desgraça que há nesse mundo, eles recorreram àqueles que, mesmo sendo pecadores e imperfeitos, são reconhecidos como embaixadores de Cristo. É neles que eles buscam uma resposta acerca do Senhor Jesus Cristo, não nesse mundo. Mesmo os ímpios fazem esse tipo de relação. Quando os ímpios buscam apontar a nossa fragilidade, por exemplo, os nossos erros, eles fazem isso com o intuito de atacar o Evangelho, atacar o Senhor Jesus Cristo, porque eles reconhecem que atacar aqueles que representam o Senhor é atacar o Senhor Jesus Cristo. Era exatamente isso que os escribas estavam fazendo aqui. Por que os escribas estavam ali, se o Senhor Jesus Cristo não estava? Era muito comum nós encontrarmos em textos anteriores aqui,
Quando o Senhor Jesus Cristo estava fazendo algo, pregando, curando, chegavam os escribas e fariseus para vigiar a situação. Por que eles estavam aqui, se o Senhor não estava? Porque eles estavam tentando atingir o Senhor Jesus Cristo, atingindo aqueles que o representavam. Todos esperam algo de nós, meus irmãos. Obviamente, o Senhor Jesus Cristo e a Igreja do Senhor também espera algo de nós. Espera que sejamos sal e luz para este mundo. Que sejamos instrumentos ativos do avanço do reino de Deus, agindo como um só corpo, indo e fazendo discípulos de todas as nações e ensinando esses discípulos a guardarem todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Essa é a expectativa do Senhor acerca daqueles que o seguem. Essa é a expectativa da igreja. Essa é a expectativa daqueles que se gastam para pastorear, para moldar outros a Cristo, para discipular outros. Por favor, abram em Filipenses capítulo 2. Vamos ler um texto que nós já vimos aqui algumas vezes. Capítulo 2, versículos 14 a 16. Filipenses 2, dos versículos 14 a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Essa aqui é a mesma expressão que o Senhor Jesus vai utilizar nos próximos versículos de Marcos aqui. Uma alusão a como o Senhor, como Deus falava sobre o povo de Israel quando estava em pecado. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Essa era a expectativa de Paulo em relação aos filipenses, que a sua corrida não fosse em vão, que o seu esforço, que as suas lutas não se perdessem, mas que gerassem frutos nos filipenses, frutos eternos. Essa igreja, meus irmãos, obviamente nutre expectativas acerca de cada um de nós. Claro que sim, expectativas que cresçamos, que frutifiquemos para o reino, que sejamos cooperadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e uns dos outros. Você precisa manter essa convicção em sua mente. Você precisa manter a convicção de que você foi chamado pelo Senhor para ser moldado à imagem dele. Existe uma expectativa de que isso possa ser visto progressivamente em cada um de nós. A igreja possa ver Cristo. Os nossos irmãos possam ver Cristo em nós. Que esse mundo, as pessoas desesperadas nesse mundo, nesse vale, possam ver Cristo em nós. Essa convicção, uma vez mantida em nossas mentes, nos lembrará constantemente que não há espaço para acomodação e apatia. Que não há opção a não ser o crescimento. Que precisamos lutar por isso também. Que não é normal passar 1, 2, 3 anos, seja lá o que for, sendo instruído, sendo pastoreado e não ver frutos. Não é normal. Esta convicção nos fará estar conscientes de quem nós somos no caminho do discipulado. E ter a convicção de que é esperado que o Senhor Jesus Cristo seja visto em mim. E lutar constantemente para que isso aconteça. Ainda no texto de Filipenses, que nós acabamos de ler, nós vemos que Paulo fala sobre as suas expectativas diante de uma ordem que ele dá, de que os filipenses se esforcem para desenvolver, para crescer. No versículo 12, no final do versículo 12, antes do que nós lemos, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então ele diz: fazei tudo sem murmuração, para que eu possa, no dia de Cristo,
saber que eu não trabalhei em vão, que eu não me esforcei em vão. Diante dessa expectativa, meus irmãos, lutem, cada um desenvolva a sua salvação com temor e tremor, sabendo que Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar. Além disso, meus irmãos, exatamente diante dessa expectativa, por conta dessa consciência de quem eu sou no caminho do discipulado, é que nós vemos a terceira convicção que eu quero trazer para os irmãos hoje, que deve estar presente em nós. Uma vez que existe uma expectativa de que Cristo seja visto em mim, é preciso entender que nós somos instrumentos do Senhor que podem conduzir ou minar a fé de outros, de acordo com a forma como nós caminhamos, de acordo com a forma como nós trilhamos o caminho do discipulado. Aquele pai, aquele homem que procurou o Senhor Jesus Cristo, depois de tanto tempo, quando já talvez não existissem mais esperanças para ele, porque o Senhor Jesus Cristo pergunta há quanto tempo o filho dele tinha esse problema, e ele diz que desde a infância, e quanto maior fosse o tempo, menores seriam as esperanças para a cura daquele rapaz, para a libertação daquele rapaz. Mas ainda assim aquele homem ouviu sobre o Senhor Jesus Cristo e o buscou e levou o seu filho até o Senhor Jesus Cristo. Mas depois da falha dos discípulos, a fé daquele homem foi abalada. A ponto de, ao invés de como o leproso que nós vimos lá no comecinho de Marcos, capítulo 1, versículo 40, quando um homem leproso chega para o Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Mas diferente desse homem, esse pai, ele diz para o Senhor: se podes alguma coisa, ajuda-nos. Nós veremos um pouco mais sobre isso na próxima quarta. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, meus irmãos, é que a falha dos discípulos atingiu a fé daquele homem de alguma forma. Uma vez que existe a expectativa de que nós representemos, que nós sejamos embaixadores do Senhor Jesus Cristo, essa responsabilidade nos acompanhará. E citando agora um grande teólogo, né? Os irmãos já devem ter ouvido, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Tio Ben, tio do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. À medida que você fale em seu testemunho de discípulo do Senhor Jesus Cristo, certamente, meus irmãos, outros serão afetados por isso. Seja na igreja do Senhor, seja neste mundo, seja fora dela. Quantos desigrejados nós encontramos hoje que alegam que foram feridos e que foram enganados, que saíram das igrejas por conta de outros que se diziam crentes? Quantos? É óbvio que isso não tira a responsabilidade deles. Jamais tirará. É óbvio que isso não foge do plano do Senhor. Mas isso também não tira a responsabilidade daqueles que deveriam ser instrumento de edificação da fé de outros, mas que não foram. Nós precisamos ter ciência disso. A nossa responsabilidade como representantes de Cristo impacta diretamente a outros, tanto fora da igreja como na igreja do Senhor. Nós, como corpo de Cristo, certamente somos impactados, sofremos quando outros sofrem e somos edificados quando outros são edificados. Nós somos um corpo. Por isso é tão importante entender o significado de membresia de uma igreja. Por isso é tão importante perceber que é a igreja que atesta que alguém realmente representa o Senhor Jesus Cristo. É a igreja que olha para alguém e diz: olhem para este representa a Cristo. Vocês verão Cristo nele. É a igreja que exorta, é a igreja que trata, é a igreja que disciplina aqueles que se afastam deste testemunho. Por isso é tão importante que nós aprendamos sobre membresia de igreja, sobre a responsabilidade da igreja, e é por isso que nós somos tão ensinados sobre isso, e aqueles que estão fazendo aí a sala de novos membros devem estar afiados quanto a isso, assim como aqueles que já fizeram. Após o relato desse pai, meus irmãos,
acerca do fracasso dos discípulos. Nós veremos um pouco melhor sobre esse fracasso na próxima quarta, se o Senhor permitir. Mas após esse relato, o Senhor Jesus Cristo ele faz uma declaração muito dura no versículo 19. O Senhor Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Existe aqui uma discussão acerca de para quem o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso. Alguns dizem que ele estava falando para a multidão e para os escribas, não para os discípulos. Outros dizem, por conta do contexto ali, que estava falando sobre o fracasso dos discípulos, que ele estava falando para os discípulos. Mas eu vou com a linha daqueles que dizem que o Senhor Jesus Cristo estava falando a todos os seus contemporâneos ali, a todos aqueles daquela geração, a todos que estavam ali. Porque o problema, meus irmãos, não era quem, mas o que. E o que era a incredulidade, a falta de fé de todos que estavam ali. A falta de fé do pai daquele jovem, que viu a sua fé cair à medida em que os discípulos falharam. A falta de fé dos escribas, que muito provavelmente estavam ali debochando dos discípulos, esperando uma brecha para tentarem de alguma forma minar a confiança do Senhor Jesus Cristo, a confiança no Senhor. A falta de fé da multidão, que é sempre retratada como aquela que busca somente os milagres e não o Senhor. E também, claro, a falta de fé dos discípulos, que não exerceram a sua fé, que não buscaram, por meio da oração e da dependência do Senhor, o poder necessário para fazer aquilo para o que eles foram chamados. Mas para finalizar, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a esperança que o Senhor Jesus Cristo traz aqui, em meio a uma frase tão dura, a um lamento tão duro, né, tão impactante. Porque ele diz assim: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E é claro que ele faz uma exortação quanto à incredulidade de todos ali, e é claro que ele está falando que ele não ficará ali para sempre com os discípulos, pelo menos daquele formato que eles estão acostumados ali, porque logo em seguida ele fala sobre, mais uma vez ele fala sobre a sua morte e ressurreição, lá nos versículos 30 a 32, mais uma vez ele fala sobre sua morte e ressurreição. Mas o ponto, meus irmãos, é que ele também lembra a todos que estão ali, que ele, o Senhor, ainda estava ali. Ele ainda estava ali. Ainda era tempo de crer. Ainda era tempo de buscar força no Senhor. Ainda havia tempo para eles. Ainda é tempo hoje, irmãos. Ainda temos tempo hoje. Não importa se você tem falhado nesse caminho do discipulado. Ainda há tempo. Ainda há tempo para buscar força no Senhor. Ainda há tempo para arrepender-se e crer no Senhor. E então, ser fortalecido por Ele, ser capacitado por Ele. Não importa se você não tem caminhado de acordo com as convicções que você deve ter como nova criatura, de acordo com a consciência de quem você é em Cristo Jesus. Ainda há tempo. Ainda há tempo de desenvolver a salvação que foi dada a você. Ainda há tempo para outros também, meus irmãos. Ainda há tempo para aqueles que estão no vale deste mundo. Ainda há tempo para aqueles que estão desesperados, buscando salvação, sem entender o que isso significa. Ainda há tempo para levar a alegria e o consolo das boas novas de que há um Salvador que pode resgatá-los. Ainda há tempo. E assim como aquele pai clamava diante do Senhor Jesus Cristo, muitos nesse mundo têm clamado por compaixão, por ajuda, e ainda há tempo para eles. Por isso nós, como filhos de Deus que somos, como novas criaturas que somos, diante da consciência de quem nós somos e para o que nós fomos chamados, nós precisamos proclamar essas boas novas de que ainda há tempo para arrepender-se e para crer no Senhor Jesus Cristo. Ainda há tempo, porque o dia vem e já está próximo, quando não haverá mais tempo. Quando tudo será consumado. Mas ainda há tempo. Não esqueça disso.
que o Senhor nos permita caminhar com as convicções que a consciência de quem nós somos nos levam a ter. E que essas convicções moldem o caminho que nós trilhamos como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Para que obedeçamos, para que testemunhemos dele, para que as expectativas que são lançadas sobre nós e que nós não temos capacidade de cumprir por nossas forças, nenhuma delas, mas que elas sejam cumpridas por meio das armas espirituais que nos foram dadas, para que assim o Senhor seja glorificado em nossas vidas, para que assim o reino do Senhor avance nesse mundo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso. E mais uma vez a Tua santa palavra nos conduz ao entendimento de quem nós somos, por meio de quem Tu és, por meio de quem é o nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, e nos fortalece para que possamos utilizar tudo aquilo que já nos foi dado. Já recebemos tudo que precisamos para que então possamos caminhar esse caminho do discipulado, para que possamos testemunhar de Cristo, nosso Salvador. Mas tantas vezes, Senhor, nós nos omitimos, tantas vezes falhamos em usar aquilo que nos foi dado. Ó Senhor, nos conduz a percebermos as convicções que já nos foram dadas, a agir de acordo com elas, a buscar por meio da dependência do Senhor, não da nossa força, porque nós não temos, a buscar por meio da oração, por meio da submissão ao Senhor, por meio da mortificação da carne, buscarmos sermos capacitados pelo Senhor, para que assim, Senhor, nós consigamos trilhar esse caminho tão difícil, mas tão glorioso, como o dia em que nós tanto aguardamos. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe. Amém.